Por que, mesmo com tantas conquistas acumuladas nas últimas décadas, as mulheres ainda são tomadas pela sensação de que são insuficientes? O que falta para que a gente possa se enxergar e se assumir como a dona da porra toda que a gente realmente é? O meu nome é Larissa Guerra, e assim, se eu ganhasse R$1 para cada vez em que eu me sinto e me senti insuficiente na vida, eu provavelmente estaria assim numa ilha paradisíaca, pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, por aí vai. O meu nome é Marina Mels, e o que eu sinto é que a gente precisa parar com isso. Nós temos o podcast há 3 anos. Durante todo esse tempo, nós ouvimos 320 mulheres. Algumas, em maior ou menor volume, nos apresentaram questões que são comuns e que nós entendemos que são comuns também às nossas ouvintes. Às vezes, o Donas funciona como uma lupa, colocando um pouco de zoom em algumas questões. Em outras, a gente atua como um tradutor, pegando todas aquelas teorias complexas que a gente lê e transformando em conversas simples, conversas para todas nós. Hoje a gente vai conversar sobre o que faz a gente não sentir que somos toda a potência que realmente podemos ser. Bem-vindas ao Donas da Porra Toda, especialíssimo e ao vivo no TEDx Blumenau Women. Donas da Porra Toda. Toda vez que a gente fala o nome do nosso podcast, as pessoas sorriem. Seja porque elas acham engraçado, porque elas gostam, ou então porque elas pensam assim, a autoestima está em dia, hein, gata? E a gente também sorri, especialmente quando rola algum evento, alguma solenidade, assim, alguma coisa mais séria, mais formal, que acaba soltando um palavrão, né? Tipo hoje aqui no TEDx. Mas, na verdade, o nome do nosso podcast é uma brincadeira que esconde uma sutileza. A maioria das nossas entrevistadas confessa que não se sente assim uma dona da porra toda. Normalmente, essas mulheres que a gente entrevista não são mulheres que estão nas capas de jornais, nas revistas, nos sites, na televisão. E aí, quando a gente procura por elas, elas se surpreendem em serem colocadas nesse papel de protagonista. E eu e a Marina, a gente sempre fica falando, assim, depois da gravação, como é que pode que essas mulheres incríveis, inspiradoras, inteligentes, bem-sucedidas nas suas carreiras, nas suas profissões, gatas, não sintam que esse é um lugar delas. Elas não sentem isso. E aí, ao longo desses 3 anos, dessas mais de 300 entrevistadas, a gente chegou a 3 reflexões que a gente acha que toda mulher deve fazer para assumir a dona da porra toda que ela é. Então, vamos para a primeira. A nossa primeira reflexão é sobre o contexto. Vamos lá. A gente vive numa sociedade pensada pelos homens, para os homens. Brancos, héteros, cisgênero. Certo? Eu já consigo sentir assim no ar, sabe? Aquele pensamento invadindo a cabeça de vocês, dizendo assim, ih, lá vem elas. Lá vem elas querendo falar de novo do patriarcado, de novo do feminismo, de novo do machismo. E sim, a gente poderia gastar todos os minutos aqui falando sobre isso. Mas o que a gente percebeu durante esse período é que as nossas ouvintes e as nossas convidadas têm dificuldade de transpor essas teorias para a prática das suas vidas. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro é o seguinte, você tem um colega de trabalho, um par, uma pessoa que está na mesma função que você, que está voando, que está assim, cheio de ideias, fazendo pós-graduações, estudando, ganhando mais dinheiro, e aí você está se sentindo mal. Você está sentindo que você não está acompanhando aquele ritmo. Só que talvez você não coloque nessa conta que as mulheres, segundo o IBGE, dedicam 10 horas por semana ao trabalho doméstico. Isso sem contar a carga mental que vem junto com o trabalho doméstico, não é mesmo? Uma pós-graduação no Brasil tem 360 horas. Vocês, assim como eu, assim como a Lari, a cada 7 meses fazem uma pós-graduação. Porque a gente dedica esse tempo que a gente poderia dedicar às nossas carreiras. O segundo exemplo é sobre grana, dinheiro. Vocês já devem ter visto um coach aí explicando para vocês como guardar dinheiro, ganhar dinheiro. A primeira dica é, guarde 10% de tudo que você ganha. Só que o que essas pessoas não colocam na conta é que as mulheres pagam, em média, 12% a mais nos mesmos produtos, só por eles serem cor-de-rosa
ou terem um personagem de mulher. A gente sai atrás nessa conta. Então, a gente não tem como acompanhar da mesma maneira como os homens acompanham. Isso sem contar em tudo que a gente precisa, ou a sociedade diz que a gente precisa fazer, e eles não precisam. O cabelo, não repetir roupa, ter a unha sempre feita, não demorar muito para trocar de óculos, e tudo isso. Tá vendo? Pois é. Isso é considerar o contexto na hora de celebrar as nossas conquistas. E eu não estou falando aqui para você olhar para o gramado da sua amiguinha do lado e dizer, nossa, o gramado dela é tão mais verde, por que o meu não é? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que é para a gente levar em conta o nosso contexto e enxergar o quanto as nossas conquistas são gigantes diante desse cenário no qual cada uma está submetida. E aqui está o nosso primeiro acordo. Toda vez que você tiver uma conquista e aí você se pegar pensando que nem foi nada demais, é muito simples, bobagem, é algo ordinário, acontece todo dia. Não. Adiciona o contexto nessa conta, porque eu tenho certeza que fazendo isso, você vai enxergar que você já faz muita coisa e faz muito bem. Vamos para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é a unidade de medida, o que leva a gente a achar que é uma dona da porra toda ou não é. Nós concluímos que essa unidade de medida é a expectativa. A expectativa que a sociedade, e nós somos a sociedade, coloca nas mulheres. E às vezes nem é falado, nem é tão literal. Por exemplo, ter a casa sempre limpa, como se ninguém morasse lá. Quando alguém vai visitar de surpresa, dá uma escondidinha nas coisas, porque, meu Deus. Né? A maternidade, você tem que amar o seu filho do momento em que ele nasce. E você precisa ser uma mãe que não dá telas e faz uma alimentação correta todos os dias. Não é? Relacionamento. Você tem que ter um relacionamento estável, feliz, constante e com um homem. Porque, afinal de contas, a heterossexualidade também está posta. Bom, eu e a Marina, a gente não tem vontade de ser mãe. E chegar a essa conclusão, e até mesmo ter que responder assim, para muita gente, que nem conhece a gente direito, e que acha que tem possibilidade, que tem condição de vir opinar sobre o nosso corpo e as nossas vontades, foi um processo de desconstrução imenso, que passou por várias entrevistadas do Donas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A Thaisa é uma executiva numa empresa aqui da região. 10 anos atrás, ela falou para uma revista nacional que ela não queria ser mãe. O que aconteceu? Ela foi julgada pelos seus pares e colegas de trabalho. A Lala é mãe da Maralina. Ela é perfeita, ela é produtora cultural, ela viajou para a Europa junto com a bebezinha dela. E ela ama a maternidade, mas ela reconhece o perrengue que é conviver com uma criança e levar uma criança, às vezes, dentro de um avião, que uma criança vai ficar chorando, desesperada ali, enquanto os outros ficam fazendo cara feia para ela. A Negalise, que é uma mãe empreendedora, criou a Mãe Zica na periferia de São Paulo e acabou perdendo uma filha num acidente trágico. E hoje convive com outro luto, que é o luto de um fim de um relacionamento de 13 anos. Ou então, a Lígia é cientista, maravilhosa, ela não queria ser mãe, e quando ela estava terminando o mestrado dela, ela descobriu que estava grávida. Hoje, a Lígia trabalha para desmistificar conceitos sobre a criação de filhos e a maternidade. Todas essas mulheres contam para a gente histórias que fazem com que a gente consiga olhar para as nossas expectativas e entender que as nossas expectativas são nossas, elas não devem ser dos outros sobre a gente. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente reflete na nossa vida, precisa partir do nosso desejo. Uma dona da porra toda não é aquela que cumpre as expectativas alheias, mas é aquela que, dentro do seu contexto, se permite sonhar os seus próprios sonhos. E aqui está o nosso segundo acordo. Toda vez que você estiver naquela angústia, assim, de, nossa, eu não estou conseguindo chegar neste lugar que eu queria, que eu não estou alcançando essa conquista, pare e pensa um pouquinho. Essa expectativa é sua ou é de outra pessoa sobre você? E aí, dá uma respirada, pensa e leva isso em conta antes de continuar levando essa angústia para frente. Nosso terceiro ponto e último ponto, para nós, é a maior descoberta de 3 anos de podcast. Atenção. Chegar lá não existe. Não existe linha de chegada. Não existe um momento em que você vai se sentir plena, maravilhosa, constante, todos os dias da sua vida.
Existem dias em que a gente está ótima, a gente termina o dia brilhando, se sentindo realmente dando conta da vida. Em outros que a gente falha miseravelmente. E está tudo bem. O problema é que a gente compara a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina real, com a vida editada dos outros. E aí, de novo, vocês já estão pensando, lá vai ela falar mal das redes sociais de novo. E, de novo, sim, eu poderia ficar aqui horas falando mal de redes sociais. Mas as redes sociais são só o que acontece agora. Antigamente, eram as revistas, as TVs, as entrevistas. A gente sempre vai criando expectativas que fazem parecer que os outros estão correndo maratonas e a gente está naquela rodinha do ratinho, ou então numa escada rolante. Só tem um jeito da gente mudar isso, e a gente sabe qual é, e a gente vai aplicar juntas. Trocando, tendo amigas, tendo pessoas com quem você fala sobre os seus medos, sobre as suas dificuldades, sobre as suas angústias, sobre a sensação de não chegar lá. É dividindo que a gente muda a sensação de que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não vai, e é normal não dar conta de tudo. Quem diz que dá, está mentindo. Eu e a Marina somos amigas há muitos anos. Tipo assim, muitos anos. Anos 2000, emo. E a gente sempre foi muito mais colo do que dedo apontado uma para a outra. E não interessa se uma é a louca da astrologia, a outra do axé, se uma adora disco music, a outra samba, se uma é Beyoncé, a outra é Sandy. Não interessa, não interessa. Interessa que a gente sempre foi acolhimento, a gente sempre teve espaço e teve possibilidade de falar todos os absurdos que vocês imaginarem uma para a outra. Sem medo de julgamento, sem medo de ser, sei lá, questionada por isso. E a gente leva esse afeto e todo esse acolhimento também para o Donas. Esse afeto é o que faz o nosso podcast existir há 3 anos e pouco. E esse afeto faz com que as entrevistadas do Donas se sintam à vontade também para compartilhar as suas histórias, e histórias que às vezes elas nunca imaginaram falar para alguém. Já tivemos entrevistadas que falaram sobre depressão, sobre como é ser uma mulher negra e morar em Blumenau, como é ser uma mulher trans e procurar emprego e usar uma calcinha, como é superar o luto de um fim de um relacionamento, como é lidar com a libido ou com a falta de. Tudo isso, todo esse acolhimento que as nossas entrevistadas vivem, a gente percebe também com as nossas ouvintes. Porque não tem nada para a gente mais legal do que toda semana receber aquele directzinho no Instagram, aquela mensagem dizendo, nossa, o que a entrevistada falou ali me pegou. Então, nosso terceiro acordo é, tem amigas, gostoso demais. Tem amigas para dividir, amiga para falar. Não é amizade para ostentar foto de infância na mesma posezinha, foto velha, foto nova. Não, amiga de verdade. Seja amiga de pessoas que estão dispostas a falar com você sobre os seus medos. Aqui, eu tenho certeza, é um ambiente para fazer ótimas amigas. Nós estamos aqui. Faça amigas. E mais importante, seja essa amiga para suas amigas. Fale para suas amigas dos seus sentimentos difíceis. Fale para suas amigas quando você não está bem. Porque se você tentar manter essa pose, esse personagem das redes sociais na vida real, não vai adiantar nada. E aí, quando você se perguntar sobre o fato de você ser uma dona da porra toda, ou como as nossas entrevistadas rolam de vez em quando, que a gente diz, nossa, você é uma dona da porra toda. Ela fala assim, que isso, imagina, boba. Mas a gente precisa levar em conta que tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o contexto que a gente vive hoje, para que a gente mude amanhã, e a gente luta para que ele mude amanhã. E esse contexto, mesmo com toda essa luta, precisa permitir que a gente viva os nossos sonhos e que a gente possa ter os nossos sonhos. Porque tudo isso é só nosso. Eu e a Marina, a gente tem uma frase que a gente usa, assim, que é o nosso bordão de amigas, que a gente não fala para ninguém, mas aqui a gente está entre amigos, né? Então vamos falar. E essa frase é a seguinte, ninguém é como a gente. Ninguém é como a gente. Porque, de fato, por mais que a gente tenha as nossas diferenças e por mais que a gente tenha as nossas semelhanças, a ponto das nossas famílias se confundirem em fotos e acharem, né? Não vamos nem falar a respeito disso. Nós somos únicas, os nossos desejos, as nossas vontades, é tudo só nosso. Ninguém é como a gente. Ninguém é como a gente.
ninguém é como a gente. Ninguém é como vocês. Porque cada uma de vocês tem uma história, assim como a gente tem a nossa, assim como cada entrevistada tem a nossa. E a partir do momento que a gente entende isso, de maneira muito clara e muito óbvia e muito leve, tudo faz muito mais sentido. Ninguém é como a gente. E aí, toda vez que você se pensar, será que eu sou uma dona da porra toda? A gente fala assim, que isso, né? Não, nós somos donas da porra toda. As nossas entrevistadas, obviamente, são donas da porra toda, mas vocês também são donas da porra toda. Porque, afinal, ser dona da porra toda não é uma só, né? Ninguém falou que precisa ser uma só. O pódio aqui, ele é infinito. Então, a gente tem um acordo, eu, Lari e vocês. Todas as vezes que vocês forem convidadas para uma entrevista de emprego, para dar uma entrevista, para dar uma palestra, para estar num TEDx, pensem, ninguém é como a gente. Porque a gente é dona da porra toda. Muito obrigada. Muito obrigada. Yeah!